Bom dia a todos, bom dia. Nessa manhã fria de segunda-feira, agosto chegou e nós estamos aqui mais uma vez para uma live aqui na página da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Almirante Tamandaré. Eu sou a professora Kelly, atualmente estou na direção do Departamento Político-Pedagógico aqui da Secretaria e hoje, para começar o mês muito bem, temos aí uma convidada mega especial, que é a Natasha Costa, está aí conosco. A Natasha é diretora da Associação Cidade e Escola Aprendiz. Já esteve conosco aqui em Almirante, no Seminário de Educação Integral, aí num passado não muito longe, né? E vem nessa manhã contribuir conosco nas nossas discussões, trazer um pouquinho aí de outras cidades também, trazer boas notícias do Brasil afora nesse período de pandemia que está tão difícil para a educação. Mas mais um desafio para nós educadores, né? Nós que trabalhamos com educação, estamos aí acostumados a lidar com os imprevistos. Ninguém esperava essa pandemia, é claro, mas somos educadores, estamos aí para achar soluções onde, né, muitas vezes as outras profissões, os outros setores têm um pouco mais de dificuldade. Vamos combinar que a gente tem esse privilégio, né, de conversar, de trabalhar coletivamente e pensar sobre a nossa realidade para refletir, para mudar o que for preciso. E nesse sentido, hoje, com muita alegria, vamos ouvir aí a Natasha Costa. Queria desde já, dar um bom dia a todos os professores da rede, a todos os profissionais da educação, a todos que nos acompanham, que também não são aqui da rede de Almirante Tamandaré. Deixa aí o seu bom dia, o território de onde você está falando, onde você está assistindo, né? Comenta também e coloca as suas perguntas. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre educação integral articulada ao território, né? Na verdade, vamos aprender muito hoje e também contar um pouquinho para a Natasha e para todo mundo que está assistindo aquilo que a gente tem programado para esse semestre aí, começando agora em agosto. Natasha, seja muito bem-vinda. Deixo aqui já o meu abraço para você em nome de toda a rede. E gostaria de passar a palavra a você. Se apresenta para quem ainda não te conhece. E nós temos acompanhado aqui na rede, né, muito sobre o Centro de Referência também. Temos falado muito dos trabalhos realizados pela Cidade Escola Aprendiz, mas queremos ouvir de você hoje, que é a melhor pessoa para falar para nós sobre. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, gente. Olha, um prazer. Eu sempre conversar com o Almirante Tamandaré é sempre um prazer. Eu gosto muito do trabalho que vocês fazem por aí. Então, queria dizer da minha honra. Eu sou a Natasha, eu trabalho no Aprendiz, que é uma organização social aqui que nasceu em São Paulo. Eu trabalho desde 2004. O Aprendiz existe desde 1997. O Aprendiz nasce de uma experiência chamada Bairro Escola, que é uma experiência de educação no território. E a partir dessa experiência que a gente desenvolveu num bairro aqui na Vila Madalena, a gente ajudou a construir algumas políticas públicas de educação integral no Brasil. Então, o Escola Integrada em Belo Horizonte, o Bairro Escola em Nova Iguaçu. Depois a gente compôs o grupo de trabalho do programa Mais Educação, aí a gente ajudou a desenhar o Mais Educação e a implementar em vários lugares, assim, do ponto de vista da formação, que a gente foi ajudando a fazer. E aí a gente, em 2013, decide criar o Centro de Referências em Educação Integral, porque a gente entendeu que já existia um acúmulo, né, nas redes e nas escolas e nas organizações sociais brasileiras, um acúmulo que precisava ser sistematizado, organizado para ajudar que essa agenda avançasse, né? Quem queria começar a ter referências, quem já fazia ter mais referências. Então, a gente criou o Centro de Referências em Educação Integral, que vem aí produzindo conteúdo, vem criando muito diálogo entre as redes, vem trabalhando com processos formativos. E é isso. E eu venho trazer um pouquinho para vocês o que a gente vem sistematizando e também o que a gente tem aprendido aí, encontrado nesse período de pandemia, do ponto de vista das respostas da educação integral a esse período. Então, isso que eu pensei em conversar com vocês. Aí, se vocês tiverem outras coisas que vocês queiram, aí a gente vai ajustando ao longo da conversa.
Ótimo. Então, se você tiver alguma pergunta, quem está assistindo, quem está aí nos bastidores também, nos ajudem, coloca aí, assim que for possível, nós vamos respondendo. Se não der tempo de responder tudo aqui, nós vamos lá nos comentários depois. Natasha também está convidada a ir lá, dar uma olhadinha nos comentários depois da live. Lembrando que você pode assistir a live a qualquer momento. Se alguém da equipe aí não pode assistir nesse momento, divulga depois o link para a gente poder conversar mais sobre e ouvir a Natasha. Natasha, fica à vontade, traz aí para nós qualquer interferência que a gente precisar fazer para esclarecer algo, para perguntar, né? Faremos, tá bom? Então fica à vontade. Ótimo. Vou tentar compartilhar aqui minha tela. Vamos ver se dá certo. Dá para ver? Acho que aqui não, acho que só... Ai, vamos ver. Aí. Deu? A Cris já organiza lá para nós. Tá dando para ver, gente, minha tela? Apareceu e sumiu, mas vamos aguardar aqui um pouquinho. Tá. Aí, pode falar, Natasha, estamos vendo a tela. Então, gente, eu trouxe hoje uma reflexão sobre currículo e território na educação integral. Acho que é legal a gente dizer, né, que para a educação integral não existe o currículo sem território. Então, falar em currículo e território é quase uma redundância, né? Mas como a gente ainda está num processo de afirmação desse conceito, dessa concepção, é sempre legal apresentar. Então, é isso que eu vou trazer. Pouco dizer para vocês aqui que o Centro de Referências em Educação Integral reúne uma série de organizações que produzem e pesquisam educação integral no Brasil. E eu queria começar com essa frase, que eu acho que é uma frase que eu até usei na palestra que eu dei aí, mas que é sempre importante a gente lembrar, que o John Dewey é um filósofo americano que foi uma grande influência para o Anísio Teixeira, que é talvez o pai da educação integral no Brasil. E o Dewey diz o seguinte, que educação é um processo social, educação é desenvolvimento, educação não é preparação para a vida, é a própria vida. Então, isso se remete um pouco à ideia de que a gente se acostumou a pensar a educação como algo que nos prepara para alguma coisa que vai acontecer depois. Em geral, a gente fala para as crianças, olha, hoje você não sabe bem por que você está aprendendo isso, mas um dia você vai saber, né? E um pouco o que o Dewey vai trazer é essa reflexão sobre a educação como algo que se entrelaça à vida, algo que ganha sentido na medida em que reconhece, em que parte daquilo que está sendo vivenciado pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, e vai entrelaçando a vida aquilo de novo que a educação pode oferecer como experiência e como conhecimento, né? Isso é bastante importante para a gente, porque quando a gente fala sobre educação, sobre território, a gente está falando sobre pensar uma educação contextualizada, uma educação que vai olhar a partir da realidade, da cultura, dos desejos, das identidades, dos desafios, dos conflitos das crianças, das comunidades, das suas famílias, e vai tecer um percurso de aprendizagem que vai ser um percurso significativo porque diz respeito àqueles e aquelas que estão nesse percurso, né? Uhum. E aí eu acho que quando a gente pensa na questão da pandemia, é muito importante, né? A gente tem visto aí uma grande discussão sobre os modelos, né, da oferta educativa, e acho que é legal a gente lembrar que há muitos jeitos de ser escola, né, muitos jeitos, assim, a gente, em geral, quando conversa com pessoas leigas, elas imaginam que a escola tem uma forma default de acontecer, né? Mas a gente sabe que não. E o que a gente está vendo nesse período é que as diferentes concepções de escola, de educação, estão se refletindo nas propostas para esse período. Então, a gente vai ter escolas que vão colocar as crianças na frente do computador para assistir aulas das 7 ao meio-dia, e a gente vai ter escolas que vão fazer uma construção muito mais
adaptada, contextualizada, compreendendo o momento de desenvolvimento dessa criança, o momento em que ela está vivendo. E a educação integral vai se localizando nessa perspectiva, quer dizer, o que é para a educação integral fundamental e como é que as nossas propostas vão se organizar. E o que tem sido muito interessante, que acho que eu já posso ir anunciando para vocês, é que a educação integral tem se mostrado, as apostas da educação integral têm se mostrado nesse período muito acertadas. Tudo que a gente sempre trouxe, mais para frente eu vou falar disso, como princípios e estratégias, neste momento tem se mostrado os princípios e as estratégias mais capazes de fazer da escola e da educação um espaço-tempo inclusivo, um espaço-tempo de acolhimento, de articulação, etc. E de aprendizagem, claro, né? Então, acho que a primeira coisa importante para a gente retomar, que eu sei que vocês já sabem muito bem disso, é uma rede que já tem uma trajetória, é que a gente trabalha com educação integral como concepção. A gente não trabalha com educação integral como modalidade, né? Isso diz respeito a pensar sempre os sujeitos na sua integralidade, nesses 5 aspectos, na dimensão física, cultural, intelectual, emocional e social. Então, a gente sempre vai pensar que o desenvolvimento, que a aprendizagem, ela acontece articulada às diferentes dimensões. A escola tendeu por muito tempo e ainda tende a reforçar um modelo em que a gente separa o desenvolvimento intelectual do resto, como se o corpo atrapalhasse, a cultura que o estudante traz atrapalhasse, tivesse que ser menosprezada por isso. A sociabilidade é algo que parece que não é parte do trabalho do professor, e as emoções muito menos. A gente tem afirmado com muita força que qualquer aprendizagem ela vai ser mais favorecida e fortalecida e, inclusive, viabilizada em muitos sentidos, se essas dimensões todas puderem ser mobilizadas. Especialmente uma aprendizagem que se diga contemporânea, no sentido de que a gente não pode mais ter uma escola que vai trabalhar com uma transferência simples de informação, mas a gente precisa trabalhar com uma escola que garanta a capacidade dos estudantes de mobilizar o uso do conhecimento, mobilizar o conhecimento na perspectiva da sua aplicabilidade, na perspectiva de uma leitura crítica da realidade. Não é mais possível a gente trabalhar numa era em que a informação tem a profusão que tem, a gente trabalhar com um estudante que passa anos na escola de forma passiva, assimilando informação, assimilando conhecimento. A gente precisa trabalhar na perspectiva da produção de conhecimento e da produção de um conhecimento que possa ser aplicável, né? Então, nesse sentido, o corpo, as emoções, a sociabilidade, a cultura dos estudantes são dimensões fundamentais para a gente pensar uma aprendizagem nessa perspectiva. E aí, quando a gente está pensando isso, a gente está, portanto, pensando que a nossa noção de qualidade, né, o que é qualidade para a gente? Qualidade para a gente não é resultado em avaliações externas. Os resultados nas avaliações externas são um dado importante, relevante, desde que colocado no seu lugar. Mas, para nós, qualidade na educação é a garantia da aprendizagem e desenvolvimento integral de todos e todas. Isso nos remete a uma outra ideia. A gente não pensa educação integral na perspectiva daquela escola boutique, que é uma escola maravilhosa, que atende a 5% da rede de maneira magnífica, enquanto 95% da rede continua num modelo ultrapassado. A gente quer pensar como é que a educação integral se converte numa concepção orientadora de toda uma rede, e que pode, nas diferentes escolas, acontecer de maneiras distintas. Você pode ter escolas em jornada regular, fazendo educação integral, você pode ter escolas em jornada ampliada, com parcerias no território, fazendo educação integral, e você pode ter uma educação integral em jornada ampliada sem parcerias, que é a escola de tempo integral. Mas vejam,
Não é o tempo que define a concepção. Há muitas escolas de jornada regular que fazem uma educação integral e há muitas escolas de tempo integral que não fazem uma educação integral, fazem uma educação tradicional, como apenas o que Jaqueline Moll chama de mais do mesmo, né? Então, o que define, na verdade, é esse compromisso e as práticas de gestão e pedagógicas que colocarão esse compromisso em prática. Então, quando a gente vai pensar a educação integral, a gente vai pensar numa política para todos. E qual que é o papel da rede? O papel da rede é garantir condições para que as escolas implementem a educação integral. E como é que isso pode se dar? Não é apenas os recursos materiais, as condições materiais. Isso se dá a partir de um diálogo permanente entre a secretaria e as escolas, diálogo esse que vai garantindo que o currículo possa ser construído de forma dialógica, os processos de formação possam ser processos de formação, de autoformação, coletivos, dialógicos, que os processos de avaliação possam ser contextualizados, enfim, isso é uma construção que vai se dando em rede, no sentido de garantir condições que sejam condições equitativas para todas as escolas, mas que também considerem a especificidade de cada território. A gente sabe, em qualquer rede, qualquer mesmo, até uma rede com 2 escolas, que tenha uma escola na zona central e uma escola na zona rural, são escolas diferentes. A gente não pode, num país tão desigual e diverso como o Brasil, querer pensar todas as escolas de uma rede de uma mesma maneira. E não pode pensar também por uma questão de fundamento pedagógico. Se a gente não constrói um projeto pedagógico de fato alicerçado naquele contexto, esse projeto pedagógico não fará sentido para as crianças, para os estudantes, e, portanto, a aprendizagem estará necessariamente comprometida, e mais além, né, a função social da escola estará comprometida. Então, trata-se desse jogo que não é simples, mas que é possível, que é de construir políticas de educação integral que possam ser políticas referenciadas e referenciadoras de todas as escolas, mas que se referenciem na sua implementação no contexto de cada uma delas. E aí a gente tem esses princípios, que são princípios importantes para a gente, né? Então, a equidade é justamente essa perspectiva da gente garantir o direito, né, a uma educação integral a todos e todas. A inclusão diz respeito para nós a um princípio, e de novo, não a uma modalidade, apesar de, evidentemente, a modalidade ser importante, mas a gente entende que é preciso pensar o tempo todo numa arquitetura de aprendizagem, de gestão, que seja universal. A gente precisa se perguntar como professores o tempo inteiro, as formas de apresentação desse conteúdo ou dessa proposta são formas que atendem a todas as crianças. Daí a necessidade da gente diversificar as linguagens, diversificar os processos, diversificar os meios, porque as crianças aprendem de formas diferentes, né? A questão da contemporaneidade, não é possível a gente não pensar uma escola atrelada ao século XXI, não só do ponto de vista das novas tecnologias, mas do ponto de vista das formas de estar dos nossos estudantes, a forma como eles aprendem, a forma como eles leem a realidade. Então, há uma dimensão aí do que se exige, né, do ponto de vista dessa escola, que vai dialogar, de fato, com essa geração, que é muito importante que nós, professores, nos preparemos para isso. E a sustentabilidade, gente, é uma coisa que a gente vem trabalhando em 2 perspectivas, né? Uma perspectiva que é da coerência, né, entre o que a gente fala e o que a gente pratica. Então, essa busca de coerência, ela precisa estar resguardada o tempo todo. Então, se a gente quer, de fato, a formação de um sujeito, né, de estudantes que possam ser ativos, críticos, comprometidos, como é que a gente vai constituir as relações na escola, o projeto da escola, o modelo de gestão da escola, para que isso seja garantido? E a gente está falando isso porque não há sustentabilidade mesmo, sustentação de uma proposta pedagógica se ela não tiver coerência nas suas práticas.
Mas há uma outra dimensão da sustentabilidade que é importante e que acho que nesse momento de coronavírus a gente tem muitos elementos para pensar, que o nosso modelo, né, o nosso modelo de vida, né, o nosso modo de vida está se mostrando claramente letal para nós mesmos, né? Todo esse desequilíbrio que a gente está vivendo do ponto de vista socioambiental, do ponto de vista da saúde, tem a ver com escolhas que nós fizemos como seres humanos e como sociedade. É muito importante que a escola se debruce sobre isso. O Anísio dizia que as escolas são a máquina de fazer democracia, que a gente deveria criar na escola pública um microcosmo da sociedade que desejamos. Se isso é verdade, porque ele entendia que a escola pública tinha esse poder num país, né, de construir a democracia num país, também é verdade de que a escola pública deve ser a máquina de construir uma perspectiva mais sustentável de sociedade. Então, é muito importante que a gente traga essas discussões e não só as discussões teóricas, mas as práticas para as escolas, né? De como é que a gente pensa numa forma de viver que seja um viver que considere o equilíbrio do planeta, né? Uhum. E aí, eu queria um pouco colocar alguns pontos, alguns destaques aqui, né? Então, quando a gente vai pensar na concepção, do que a gente está dizendo? Acho que a primeira coisa a gente pensa em uma educação que vai além da escolarização. Então, a gente aprendeu a pensar a educação muito restrita à escola, como se a educação só acontecesse na escola e a escolarização fosse meramente um processo de superação de etapas. Daqui a pouco eu vou trazer uma frase da Helena Singer, que ela descreve isso muito bem. É fundamental a gente pensar para além da escolarização, a educação acontece em todos os espaços, a educação tem a ver com as múltiplas experiências dos sujeitos, a educação vai ao longo de toda a vida, a gente segue se educando e aprendendo, e a educação acontece para além da escola. Então, como é que a gente pensa a escola se comportando como uma articuladora e criando condições para que esses diferentes espaços e tempos de aprendizagem sejam espaços e tempos produtivos, emancipadores, etc. A escolarização também é importante que a gente pense para além da superação das etapas. Há uma experiência em si na educação infantil que a criança pequena está vivendo. Ela não está se preparando para o Fundamental 1, ela está vivendo a sua etapa de desenvolvimento. Vale o mesmo para o Fundamental 1. As crianças não estão no Fundamental 1 para se preparar para o Fundamental 2. Elas estão no Fundamental 1 vivendo uma etapa de desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente traga para a chave da educação, porque senão a gente tende a essa organização que é muito mais exógena às crianças, né, que é a organização dos componentes, das aulas, dos tempos, e a gente perde de vista a experiência da criança. O segundo ponto é a instrução, ela é superada pela ideia de formação integral. Eu já falei um pouco disso, quer dizer, a gente tem um compromisso com a formação desses sujeitos na sua integralidade, em todos os seus aspectos. Isso é papel da escola, é papel da escola com o território, é papel da escola com a família. Não é possível mais, definitivamente, a gente pensar numa escola instrucional, porque essa escola não preparará, não criará sentido na vida dos estudantes, não fará sentido para a sociedade como um todo, né? O terceiro ponto que eu acho importante é pensar o estudante como sujeito, né? O estudante não é meramente alguém que chega na escola sem repertório, sem conhecimento, e, em geral, acho que a gente, como professores, professoras, a gente tem que prestar muita atenção nisso, especialmente quando a gente está em comunidades mais pobres, a gente tende a olhar para as crianças como a partir das suas carências, a partir das faltas, a partir das ausências. Não que a gente não possa olhar para isso, evidentemente a gente tem que olhar, mas as crianças não são as suas carências.
As crianças são a sua história, as crianças são as suas relações, as crianças são o seu corpo, as suas emoções, as crianças são competentes. Qualquer criança é competente, qualquer criança é capaz de aprender. Isso é uma coisa que eu aprendi muito forte em Heliópolis. Existe uma escola lá chamada Campos Sales, em que eles transformaram essa escola no que eles chamam de República das Crianças. Eles apostam na competência das crianças para tomar decisões, para organizar o seu cotidiano coletivo, para organizar os seus percursos de aprendizagem, para mobilizar as comunidades. Esse olhar sobre elas faz toda a diferença em relação a onde elas são capazes de chegar. Então, pensar os nossos estudantes ou as nossas crianças como sujeitos sociais, históricos, multidimensionais e competentes é muito importante. E esses elementos precisam estar com a gente em cada passo que a gente dá. E um quarto ponto fundamental para a educação integral é pensar o professor como um profissional. Acho que isso é um Almirante Tamandaré um pouco mais pacificado, mas a gente tem vivido cada vez mais, não sei, mas a gente ainda vive uma tradição no Brasil em que o professor é compreendido como um implementador de política, como alguém que recebe, e acho que na tradução aí da BNCC a gente está vivendo um pouco isso, materiais prontos, avaliações prontas, tudo pronto, ele vai lá apenas para implementar. Isso é um equívoco completo. Primeiro porque isso não funciona. É quando a gente está com a nossa sala, na nossa escola, que a gente consegue saber qual é a melhor forma de organização do trabalho, qual é a melhor forma de organização dos nossos objetivos. Mas, além disso, a gente precisa compreender o professor como profissional que pesquisa, reflete, produz conhecimento, conhece seus estudantes e sua realidade, porque é esse reconhecimento dessa profissionalidade e a criação de condições para que ele possa desempenhar o seu papel desta maneira, como um sujeito que está em permanente processo de pesquisa e de formulação, é que a gente vai, de fato, garantir que as escolas e que os projetos possam ter consistência, né? Então, a gente tem que parar de olhar para a escola como uma mera implementadora, a escola como um espaço que precisa ser controlado, a escola como um espaço que precisa ser vigiado. A gente tem que pensar as redes feitas de profissionais que vão atuar em colaboração e construir nesta colaboração objetivos claros, estratégias compartilhadas, processos de monitoramento conscientes, enfim. E aí a educação integral vai trazer uma última dimensão, que é de ser um projeto coletivo, né? Se a gente quer pensar essa integralidade de cada sujeito, a gente não pode pensar a educação integral como um projeto só do diretor da escola, por exemplo. Né? Então, ele precisa ser um projeto coletivo, compartilhado pelos estudantes, pelas suas famílias, pelos educadores, pelos gestores e pelas comunidades locais. A gente compreende a escola como espaço público. Se ele é público, ele é de todos, ele é de todas, e a educação fará tão mais sentido quanto mais puder ser um objeto compartilhado de reflexão, de produção, de construção social, de fato, em cada comunidade, né? E aí, quais são as perguntas-chave, começando a falar um pouco de currículo? A gente já está falando de currículo desde o começo, mas agora não mais claramente. Quais são as perguntas-chave para a gente pensar um currículo na educação integral? Currículo na educação integral, a centralidade não está nos conteúdos e nas áreas do conhecimento, tá? Nos componentes, áreas. Os componentes e as áreas devem ser compreendidos como conteúdos que devem estar a serviço da formação integral dos sujeitos. Deslocamento é absoluto. A gente vai olhar para a criança, para o adolescente, para o jovem, na sua etapa de desenvolvimento, a partir das suas necessidades, dos seus contextos, e a gente vai articular as áreas, os componentes, a esse projeto de formação integral.
E aí a pergunta que a gente coletivamente precisa se fazer quando a gente vai pensar o currículo é, lá no final da educação básica, seja no final do Fundamental 1, do 2, do médio, depende de cada rede, como é esse sujeito plenamente desenvolvido? Quem que eu quero formar? Eu quero que ele chegue onde? Eu quero que ele saiba fazer o quê? Eu quero que ele se comprometa com o quê? Que valores eu gostaria que ele tivesse? Essa é uma reflexão central. A gente faz muito pouco nas redes. A gente, em geral, vai olhar lá para o que cada um precisa dar conta, que tipos de conteúdos a gente precisa dar. A gente tem uma visão muito genérica de gestão democrática, de protagonismo, e a gente toca o barco. Essa pergunta aqui é muito central. Nós, como rede, como coletivo, ao final da educação básica, a gente quer que os nossos estudantes, as nossas crianças, nossos jovens, nossos meninos e meninas sejam que tipo de pessoas? Evidentemente, essa resposta não é uma resposta que massifique, que homogeneize, que deixe todo mundo no mesmo lugar, mas a gente precisa de um marco de decisão, que é, a gente quer sujeitos que sejam capazes de atuar, capazes de pensar criticamente, capazes de construir conhecimento, a gente quer sujeitos que sejam capazes de arrumar um emprego, e qualquer que seja, não necessariamente algo refletido, e é aí que a gente quer chegar. Tudo vale, todas as respostas são válidas, mas a gente precisa se perguntar. Porque esta pergunta vai dizer para a gente de cada decisão que a gente vai tomar do ponto de vista metodológico. Então, se a gente quer a formação de pessoas que sejam capazes de ter consciência, que sejam capazes de buscar informações, de pesquisar, de pensar sobre a sua vida, de produzir conhecimento, a gente vai ter que poder mobilizar isso na porta da escola, da maneira como a gente recebe essas crianças na porta da escola. Isso não é só um problema do professor, percebem? Quantas vezes a gente vê escolas, e eu mesma trabalhei em muitas escolas, que tinham lá escritos formação de sujeitos críticos, protagonistas, etc., e essas crianças eram recebidas na porta da escola como ameaça, como eu me lembro bem de coordenar um trabalho por 3 anos, e a gente tinha vários computadores, máquinas de fotográficas, etc. E a maior luta que eu tive era convencer os educadores de que as crianças a gente podia confiar nas crianças, elas podiam pegar aquelas câmeras e levar para casa, que confiar nelas, confiar no compromisso delas com aquele espaço, era confiar na capacidade delas de se constituir como sujeitos responsáveis. Então, a gente não forma se a gente não guarda coerência. Como é que a gente vai formar pessoas responsáveis se a gente não confia que elas são capazes, né? Então, essas perguntas são perguntas de fundo para a gente na escola, são perguntas de fundo para a gente. E a boa notícia é, nunca sumiu nenhuma câmera, nunca nenhum computador foi quebrado, porque elas se sentiam responsáveis por aquele espaço, né? Então, essas são perguntas de fundo para a gente. E o segundo ponto que eu acho que também, Almirante, você já faz um trabalho mais profundo, mas muitas vezes isso não existe, é que pensar o currículo também é reconhecer o contexto. Quais são as condições reais de vida das crianças, adolescentes e jovens? Quantas vezes a gente não trabalha numa escola e a gente recebe aquela criança na nossa sala e a gente não faz a menor ideia em que condições ela vive, quais são as relações que ela tem com a família? Tudo isso chega com ela na escola, tudo isso se apresenta no nosso processo, no processo educativo. Quando a gente não tem consciência sobre esses elementos, a possibilidade da gente construir alternativas significativas para essa criança são muito menores, né? Então, é muito importante que seja parte da construção do currículo e parte da construção do PPP o reconhecimento do contexto. E aí, como é que o território educativo entra nisso, né? É justamente nessa perspectiva da territorialização da ação pedagógica, com atenção às necessidades e interesses dos estudantes. A centralidade são os estudantes, são as suas experiências, e a gente coloca a serviço o conhecimento, a serviço do desenvolvimento destes sujeitos, e não
esses sujeitos a serviço das aprendizagens. Vocês percebem que é diferente? Então, a gente coloca a aprendizagem e a serviço dos sujeitos. Esse é o deslocamento que a gente precisa conseguir fazer. E o que é aprendizagem? Por que a gente não pode pôr o sujeito a serviço da aprendizagem? Porque a aprendizagem é resultado das relações do sujeito com tudo que o cerca, com o meio, com o outro, com os objetos do conhecimento. A aprendizagem se produz nessa relação, ou nessas relações. Portanto, não faz nenhum sentido que o sujeito fique a serviço da aprendizagem. O sujeito a serviço da aprendizagem é instrução. É instrução. A aprendizagem, de fato, são processos, né, que a gente vai constituir e que nas relações desse sujeito com a vida, com o meio, com os outros, com os objetos do conhecimento, vai se produzindo a aprendizagem. Então, deu para entender esse deslocamento? Qualquer coisa depois vocês trazem mais a gente conversa. Mas esse é um deslocamento muito central. Isso aqui não é assim qualquer coisa. Esse deslocamento ele é muito importante que a gente possa considerá-lo em cada reflexão que a gente faz. E aí aqui é um pouco a reflexão que a Helena traz, né, sobre território. Então ela vai dizer assim, olha, é curioso que a gente precisa explicar por que falar de cidade educadora é importante para a educação. Isso se dá porque a visão geral da educação é a sua redução à escolarização. E o processo de escolarização tende a se reduzir ao ensino de habilidades básicas que credenciem a certificados específicos. Mas claro que a educação é muito mais do que isso. Trata-se de processo permanente em nossas vidas que nos possibilita conhecer, refletir e reconstruir os valores e códigos da nossa sociedade. Nesse sentido, a cidade também é agente da nossa educação. Então, o território, pessoal, a gente tem uma frase do Jaume Trilla-Bernet, lá de Barcelona, que ele diz o seguinte, que a gente aprende a cidade é conteúdo, a gente aprende na cidade, a cidade como espaço, e a gente aprende da cidade, a cidade como agente da nossa educação. Então, é na mobilização dessas três dimensões que essa educação alargada vai poder acontecer, essa educação integral, né? E aí, quando a gente vai pensar em território, portanto, a gente vai pensar nessas quatro dimensões. Primeiro, na ampliação das interações educativas, quando a gente sai da escola, quando a gente traz outros agentes, outras linguagens, outras culturas para os nossos percursos, a gente amplia as interações com agentes, com espaços, com tempos e linguagens, e isso garante, evidentemente, um desenvolvimento muito mais rico. Tem a ver com o engajamento das famílias e das comunidades, o engajamento direto delas no processo educativo dos seus filhos e na vida da escola. A aprendizagem em contexto, já falei bastante, e a rede de proteção social, né, que acho que é um outro aspecto, e que nesse momento da pandemia é fundamental, que é a gente pensar que a escola sozinha não dá conta dos desafios que estão colocados na vida das nossas crianças. Então, é fundamental que a rede de proteção social seja um pilar do projeto da escola, quer dizer, a atuação em rede com outros agentes do sistema de garantia de direitos. E aí, do ponto de vista das práticas pedagógicas, pessoal, como é que a gente olha para o território educativo, né? A gente vai olhar assim, ó, a gente vai olhar que as práticas pedagógicas articulam saberes locais, que são esses modos de ser e fazer de cada território, tem a ver com a cultura e o contexto de uma comunidade. Os potenciais educativos, que são os agentes, os espaços, as dinâmicas de cada território, reconhecidos como capazes de gerar aprendizagem. E o que vai, de fato, articular uma prática pedagógica a partir disso? Eu estou falando isso porque, quando a gente fala em território educativo, a gente não está falando sobre sair para fazer excursão, ou sair para ter aula de matemática embaixo da árvore. E aí a gente vai para debaixo da árvore e ter a mesma aula de matemática que a gente teria na sala de aula, só que embaixo da árvore. Aí é melhor fazer na sala de aula, né? Porque embaixo da árvore é também não é aquela coisa do frenê da pegadinha pedagógica, sabe? Que eu vou para a quadra para ensinar a mesma coisa que eu queria ensinar,
mesmo conteúdo, só que de forma assim meio disfarçada. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é, a gente vai estabelecer uma intencionalidade pedagógica que vai permitir que o processo que vai se colocar vai mobilizar com clareza certas aprendizagens. E o que o território ajuda a gente a mobilizar do ponto de vista das aprendizagens? Não é exatamente o conteúdo da geometria, é justamente um conjunto de capacidades que o fato de os estudantes poderem estar numa perspectiva contextualizada nos permitem. E aí a gente tem algumas coisas. Se favorece a identificar, observar, mapear, registrar, experimentar, praticar, participar, fruir, ilustrar, exemplificar, explicar, argumentar, investigar, pesquisar, descrever, narrar, avaliar, comparar, ocupar, intervir, transformar e ativar. Então, o que é importante é a gente entender quais são os objetivos que a gente tem naquele momento, e aí articular esses saberes, os potenciais a partir desses objetivos. E o trabalho nos territórios, ou a partir dos territórios, é muito, 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 muito potente do ponto de vista da mobilização desses objetivos. O que a base traz para a gente? Agora, só trazendo um pouco para o marco referencial que a gente tem aí, né, no Brasil hoje, que eu soube rapidinho que vocês também, de alguma maneira, dialogaram com ele. O que é a base? A base, na minha opinião, na nossa opinião, é muito extensa, exaustiva, enciclopédica, centrada num excessivo número de habilidades. A gente podia cortar pela metade, estaria ótimo, tá, gente? Então, a gente tem uma parte problemática da base que eu não vou tratar agora. O que eu vou tratar é sobre o texto introdutório, que eu acho que tem lá um gancho para a gente importante, porque justamente é um marco legal brasileiro, mais um que vai afirmar a educação integral como direito, né? E ela vai afirmar, e a gente também poderia fazer uma larga discussão sobre a noção de competências, que ela é realmente muito polêmica, mas o que eu queria um pouco trazer é o que a gente vê de valor nessa reflexão. Então, primeira coisa, a BNCC vai trazer a noção, o direito ao desenvolvimento integral como algo que precede os conteúdos. Então, aquela ideia que eu coloquei de que os componentes e áreas do conhecimento estão a serviço do desenvolvimento integral, está bastante explícito na BNCC, é uma interpretação possível a partir da BNCC. E quais são essas competências? A gente organizou aqui nessas 10 competências, o Porvir fez isso, um pouco de entender o seguinte, quer dizer, o que a base está dizendo para a gente, o que as competências estão dizendo para a gente, é que a gente não aprende matemática só para aprender matemática, porque o conhecimento matemático é importante, evidentemente ele é, mas a gente deve pensar em aprender matemática não apenas por ela mesma, mas para que a gente aprenda a conhecer, a pensar científica, crítica e criativamente, a ampliar o nosso repertório cultural, a ampliar a nossa capacidade de se comunicar, ampliar a nossa cultura digital, a construir perspectiva de trabalho e de vida, a argumentar, a se conhecer e se cuidar, a ter empatia e cooperação, a ser responsável e cidadão. Agora, como é que eu aprendo a pensar científica, crítica e criativamente? Essa parte eu gosto de fazer quando eu estou presencialmente com vocês, que eu gosto de ouvir vocês. Mas a gente não aprende a argumentar lendo textos de argumentação, tá certo, gente? A gente não aprende a pensar criticamente lendo textos sobre pensamento crítico, concordam? A gente não aprende a empatia lendo textos sobre empatia, ou tendo palestras sobre empatia, correto? Como é que a gente aprende essas coisas? A gente aprende essas coisas, se essas competências ou capacidades são mobilizadas nas experiências dos estudantes. Se eu crio condições para que eles vivenciem a relação com os objetos do conhecimento a partir de uma perspectiva em que eles vão precisar se comunicar, argumentar,
se relacionar com as opiniões dos outros, portanto, exercitar a empatia, em que eles vão precisar trabalhar de forma cooperativa com seus colegas, colaborativa, em que eles vão precisar usar recursos tecnológicos, em que eles vão precisar pensar o impacto daquilo que eles estão estudando na sua vida ou na sua perspectiva de trabalho, percebem? Então, essas competências, elas não são outras disciplinas, elas são, na verdade, o nosso horizonte formativo. E uma rede pode sentar e dizer, olha, eu não acho que cultura digital seja importante. Tudo bem. Mas o que é importante? Porque este horizonte formativo é o que vai dizer das estratégias. E aí, o que eu queria trazer para vocês, só que é importante. A gente tem ouvido muito e tem visto muito um uso aí da BNCC e mesmo dos currículos estaduais como se eles fossem currículo. Não é currículo. O BNCC não é currículo e, na minha opinião, os currículos estaduais também não são currículos de referência para redes municipais, tá? Acho que eles são uma referência, mas essa simples apropriação do currículo estadual como currículo de uma rede municipal eu considero um equívoco. Porque a gente entende que as dimensões curriculares da educação integral dizem respeito a 3 dimensões. A matriz da rede, os projetos político-pedagógicos e as práticas pedagógicas. E que essas 3 dimensões só podem ser construídas se forem construídas no território. Não dá para pegar um currículo na Bahia, por exemplo, que é um estado gigantesco. Você pegar o currículo baiano e achar que o mesmo texto vai funcionar no sul da Bahia e na Chapada Diamantina. Não é, sinceramente, não é possível. Então, é nesta construção. E a matriz da rede, ela não pode ser algo construído por 5 iluminados no gabinete e depois as escolas pegam e executam. A matriz da rede tem que ser uma produção que coloque em diálogo os projetos político-pedagógicos, as práticas pedagógicas, que se alimente disso, que alimente o PPP e as práticas. Há aqui uma dialogicidade que precisa se estabelecer. E quais são as perguntas? Eu já estou me estendendo, né, gente? Bom, tá ótimo, Natasha. Tá, eu vou tentar dar uma corridinha aqui, tá bom? Se a base não é currículo, o que envolve uma matriz curricular? E aí algumas perguntas que eu acho que são fundamentais, isso tudo está escrito, eu vou deixar no final essa apresentação e links de todos os materiais, tá? Mas a gente, em geral, quando pensa em currículo, a gente vai pensar no quê? Quais são os conteúdos, por série, por ciclo, tá, correto? Acontece que o currículo é muito mais do que isso. O currículo é a primeira pergunta de por quê, aonde eu quero chegar, qual é o caráter da formação que eu quero garantir. É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Segunda é o quê? Então, o que eu preciso ensinar para garantir esta formação? Terceira pergunta é como. Dependendo das respostas anteriores, vai ser um como. Eu quero alguém que saia com uma capacidade de memorização, de reprodução de informação, de execução de tarefas, de cumprimento de horários e tarefas dadas. É um como. Não, eu quero um sujeito que seja criativo, que seja capaz de fazer boas pesquisas, que seja capaz de colaborar, de construir. É outro como. Então, dependendo da pergunta por quê e o que, vai ser um como. E essa reflexão a gente precisa fazer, tem a ver com a perspectiva metodológica. Onde? É só na sala de aula? É na sala de aula, é no corredor, é na cozinha? É na sala de aula, no corredor, na cozinha, no banheiro, na praça, na vendinha, no parque? Onde? Essas coisas não são aleatórias. Entendem? Assim, a gente não constrói um currículo centrado na escola e na sala de aula e depois a gente vai lá para fora dar umas voltas. Isso é pergunta de currículo, é estrutural, o território tem que entrar no currículo. Quando? Aulas de 50 minutos? Dependendo do como, se eu vou trabalhar, por exemplo, com projetos, se eu vou trabalhar com roteiros de pesquisa, se eu vou trabalhar com sequências didáticas que vão trabalhar na perspectiva mais interdisciplinar, será que a melhor maneira são aulas fragmentadas de 50 minutos? Não dá para fazer diferente?
Não dá para juntar professores, não dá para trabalhar com salões, não dá para trabalhar com momentos que tenham 3, 4 horas, todo mundo junto, fazendo uma pesquisa integrada? Depende do que eu estou decidindo do ponto de vista do como. Para quem? Quem é meu estudante? Quem é a menina e o menino que estão na minha escola? Quem são suas famílias? Isso é pergunta de currículo, gente. Isso é uma pergunta de outro lugar. E por quem? É só o professor? É o professor, o diretor e o coordenador? É o professor, diretor, coordenador, a merendeira, o vigia? É o professor, o pai, a mãe? É todo mundo mais o seu Zé da Vendinha? Por quem? Pergunta de currículo. E a gente precisa fazer essas perguntas todas, mobilizando também o avaliar, não só o ensinar. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente está trabalhando numa perspectiva integral, a avaliação não é a avaliação, a gente não avalia a aprendizagem. A avaliação é compreendida como aprendizagem. A avaliação é processo de aprendizagem. Portanto, ela não é algo que vem para verificar uma aprendizagem, mas é algo que vem para sustentar a aprendizagem. Então, para nós, ensinar e avaliar caminham juntos. O lugar, por excelência, da avaliação formativa na educação integral. Então, quando a gente vai pensar currículo, a gente tem que pensar essas 3 coisas. A base é esse rosinho aqui, marcos legais, tá vendo? Mas o currículo diz respeito aos sujeitos reais e ao território e contexto. É nesta articulação que um currículo de educação integral se produz. E para desenvolver essas capacidades que a gente estava dizendo lá, chamadas competências gerais, a gente precisa ter uma intencionalidade pedagógica clara e compartilhada com o próprio estudante, trabalhar as aprendizagens com metodologias ativas e apresentar múltiplos modos de interação com os conteúdos de ensino e de aprendizagem. Quer dizer, essa articulação com diferentes linguagens é fundamental para mobilizar as capacidades. Porque como é que eu amplio o repertório cultural se eu trabalho só a partir de um único código? Como é que eu permito que essa criança tenha a ampliação da sua cultura digital se eu não uso as ferramentas tecnológicas? Portanto, esses múltiplos modos de interação são fundamentais. E aí vamos ver aqui o que a gente está entendendo por estratégias mais ativas e menos ativas. A gente tem ouvido muito essa coisa de metodologias ativas, aí fica parecendo um negócio em si, né? Não é um negócio em si. Aliás, uma parte do que se diz de metodologias ativas é coisa que vocês já fazem desde sempre na escola, né? A questão é que estas práticas pedagógicas sejam práticas mais sejam escolhidas, as mais ativas, as mais mobilizadoras, sejam escolhidas como práticas referenciais, né? Não sejam coisas episódicas. Então, a gente passa 90% do tempo dando aula, fazendo prova, e depois, de vez em quando, a gente faz uns projetos. A gente está falando de um deslocamento que os projetos, o trabalho com projetos, o trabalho com sequências contextualizadas, o trabalho com roteiros, são mais estruturantes do fazer da escola do que as aulas tradicionais, né? Então, quando a gente está pensando sobre as estratégias, a gente está falando que no lugar da memória, não que as estratégias menos ativas caiam, tá, pessoal? Porque memorização é fundamental para certas aprendizagens, a gente não derruba isso, a gente sustenta. Mas a gente está falando em colocar mais na cena a observação do que a memorização. A formulação e a investigação de hipóteses no lugar da reprodução de informações. A resolução de problemas com enfoque de compreensão mais profunda no lugar da resolução de problemas como ilustração de um conteúdo memorizado, que é aquela reprodução do esquema, né? Que a criança vai fazendo sem muita reflexão. A gente está dizendo em dar mais espaço para investigação prática, com mão na massa, trabalho de campo, no lugar de reproduzir protocolos e tutoriais fechados. A gente está falando de dar mais espaço para tentativa e erro. Eu acho das coisas mais, desculpa o peso da palavra, criminosas que a gente faz na escola para a formação do ser humano, mas também para a formação do estudante, como estudante, sujeito estudante, é criminalizar o erro.
O erro é muito mal visto na escola, né? Só que a gente não aprende sem errar. E a gente não aprende de maneira complexa e profunda sem tentar. E se a gente não tem o nosso erro acolhido, a gente não tenta. Então, a tendência é a gente... É o máximo da prova, né? A gente pega um papel e a gente tem que acertar. Quer dizer, a valorização virá pelo acerto. Não que a gente não possa ter provas de verificação, mas como é que a gente, no nosso dia a dia, valoriza que esse estudante tente diferentes caminhos, experimente, invente, articule diferentes formas? E como é que a gente acolhe o erro como parte do processo de aprendizagem, e não como algo que diz de uma barreira a esse mesmo processo? Ao contrário, o erro é a alavanca da aprendizagem, não é barreira à aprendizagem, né? Quando a gente não acolhe a tentativa e o erro, a gente tende a fortalecer processos de imitação de método. A criança aprende o esquema e imita, sem necessariamente compreender em profundidade o que está sendo mobilizado ali. Sem refletir, né? Sem refletir. E se ela não reflete e não experimenta diferentes caminhos, ela não constitui autonomia diante de novos problemas. Essa é a questão. O que a gente precisa conseguir garantir quando a gente pensa competências é que a gente adquira um conhecimento que a gente consegue colocar no mundo e que, diante de novos problemas, eu consiga mobilizar esses conhecimentos, essas ferramentas, para resolver estes novos problemas. Quando o que a gente tem é método e esquemas prontos que eu reproduzo e imito, diante de novos problemas eu não sei o que fazer. E a comparação de diferentes estratégias no lugar da repetição da mesma estratégia, né? Isso é bastante até relevante do ponto de vista da vida, né, gente? É verdade. Não tem o tempo inteiro na nossa vida, né? Então, se a gente é capaz de compreender diferentes formas de lidar com o mesmo problema, ou diferentes formas de lidar com os desafios, a gente consegue ter um repertório ampliado em relação às questões que surgem. Se a gente só sabe repetir a mesma estratégia, a gente fica muito limitado no enfrentamento do que vem. Seja desafios acadêmicos, seja desafios que têm a ver com a sociabilidade, que têm a ver com a cultura, com o que for, né? Então, quando a gente vai pensar o currículo na educação integral, a gente está pensando as linguagens, métodos e campos do conhecimento das áreas a serviço das competências gerais, a partir da contextualização e das metodologias ativas. Agora, eu posso falar 5 minutinhos da crise? Por favor. Dá tempo? Então, dá tempo. Tá bom. Então, o que a gente tem hoje num contexto de crise, de pandemia, né, gente? Primeira coisa, assim, não é porque a gente está em crise que a gente vai fazer outra coisa. A gente vai continuar fazendo educação integral. Essa é a nossa concepção. E educação integral tem muito mais respostas a dar do que a gente pode imaginar. Mas vamos olhar para o contexto? Então, se na educação integral a gente sempre parte do contexto, vamos olhar para o contexto? A gente tem uma suspensão da atividade econômica, né, num país que já 1/4 da população vivia com menos de R$420 por mês. A gente está tendo um agravamento da desigualdade, segurança alimentar, acesso à moradia, saúde, entre outros. Muitas pessoas estão perdendo casa porque não conseguem pagar seus aluguéis. A gente sabe que tem muita gente falecendo, muita gente tendo problemas, comprometimentos pela doença. A gente sabe que tem outras doenças que não estão podendo ser atendidas por causa da sobrecarga dos sistemas. A gente sabe que tem crianças e famílias passando fome porque elas se alimentavam na escola, ou seja, tem um agravamento desse quadro. A gente está tendo uma fragilização da rede de proteção social, seja pelos desinvestimentos que vem acontecendo nos últimos anos, especialmente na área de assistência social, mas também por conta do isolamento e do item anterior, né? E a gente vive num país em que metade das nossas crianças e adolescentes vive sob múltiplas privações. Isso é um dado do Unicef, de 2019.
A gente teve a questão da exclusão digital, né, que 60% dos domicílios não têm acesso a computador, 33% não têm internet. E a gente tem aí um momento muito difícil, né, que todos nós, e isso implica gestores, professores, famílias, estudantes e crianças, estão sendo afetados de diferentes maneiras por uma situação que a gente não sabe os desdobramentos, não sabe quando acaba, cada dia é um novo dia de incertezas. Isso, evidentemente, nos abala e nos atravessa a todos. O que a gente tem visto de coerente no que as redes têm produzido a partir da educação integral? Acho que a primeira coisa, né, é que não se tentou transferir a escola para dentro de casa. Né? Entendimento de que isso não é possível, porque a escola não é lista de conteúdos que eu jogo numa plataforma e toco o barco, foi muito essencial. Qual foi o objetivo neste período, e tem sido o objetivo? É manter as crianças em algum contexto de aprendizagem e apoiar as famílias. Esse é um trabalho nosso como educadores, né? Não apenas na realização das atividades pedagógicas. Então, essas escolas, essas redes, têm apoiado as famílias a estruturar a rotina dos filhos, a lidar com as questões que surgem e, claro, apoiar o processo de aprendizagem. Uma segunda questão é a busca ativa. Quer dizer, e aí tem sido muito bonito ver as estratégias colaborativas, em diálogo com as famílias, em diálogo com outros setores, para chegar a 100% dos estudantes. E isso tem sido permanente, quer dizer, houve um momento de busca ativa inicial, mas as redes estão tendo que manter isso permanentemente, porque pelas várias questões que eu já disse, as crianças têm escapado, né? Então, é muito importante manter. A gente sabe que, do ponto de vista da evasão, o distanciamento da escola por períodos prolongados é um fator de agravamento. Então, é muito importante que a gente não perca as crianças de vista. Eu fui muito crítica no começo da pandemia das redes que suspenderam tudo e disseram, vamos ver no que vai dar. Porque eu acho que essa ausência é um fator de risco muito grande. Quer dizer, é muito importante que a gente se organize para estar presente. Um terceiro elemento fundamental, aí a gente vê, né, tudo que a gente sempre falou na educação integral, de repente se mostra de fato importante, né? Tem havido uma escuta e estreitamento dos vínculos com as famílias. A gente perdeu um monopólio de ter na escola o nosso espaço por excelência da educação. A gente não, hoje, se a gente não fizer uma parceria com as casas, a gente não consegue se fazer presente. Quem são nossos parceiros de primeira hora? As famílias. Mas para a gente poder se vincular e estabelecer essa parceria, a gente tem que identificar suas necessidades, compreender as suas condições, seus hábitos, conhecimentos, e estabelecer contato permanente com elas. Tremembé, por exemplo, que eu ia trazer depois, mas já vou trazendo, tem reunião de pais semanal, toda segunda-feira. Antes eram 2 vezes por semana, agora é toda segunda-feira. Eles fazem para explicar a proposta de trabalho da semana, para explicar os objetivos, para conversar sobre as estratégias, toda semana. As famílias ajudam no planejamento curricular. As famílias não são meramente sujeitos assim que recebem atividades em casa para cumprir com os filhos. Elas participam do planejamento curricular. Isso tem feito toda a diferença. Um quarto ponto é o trabalho colaborativo. Quer dizer, muito se tentou e deu muito errado, essa coisa dos materiais prontos, compra de sistemas, compra tudo pronto, joga numa plataforma, toca o barco. A gente está vendo tudo que a gente sempre disse do professor como profissional, como produtor de conhecimento, nesse momento tem sido fundamental, porque as atividades têm que ser construídas com base na escuta das famílias, na identificação do que elas consideram essencial, na adaptação desses conteúdos a propostas. Então, primeiro, eu acho que tem essa coisa do que é essencial nesse momento, o que faz sentido nesse momento. Gente, não é o currículo que está dado, o currículo que está dado é uma produção, o currículo não é Deus. A gente tem uma relação meio assim, né, divina com o currículo. Não, mas está lá, tem que dar. Não, aquilo é uma produção. Nossa, se a gente produz, a gente desproduz, não tem problema.
Nesse momento, a pergunta é: o que faz sentido neste contexto? O que é essencial e consegue, nesse momento, acontecer? E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer coletiva. É uma pergunta que a gente tem que se fazer a partir do conhecimento que vocês têm das suas crianças e das famílias, né? E aí a adaptação desses conteúdos a propostas que as famílias sejam capazes de mediar ou que as crianças possam cuidar autonomamente, né? Então aqui é um trabalho que precisa ser coletivo e autoral. Não dá para vir com uma coisa pronta, não funciona. A exploração de diferentes linguagens, que já é parte da educação integral, e agora a gente está vendo a necessidade, não está dando para trabalhar só com texto escrito, lição, que a criança sente, escreve, porque por várias razões. Então, as redes estão aí produzindo vídeos, áudios, desenhos, cards, experimentando vários canais, WhatsApp, Facebook, Instagram, mudam no celular, material impresso, então, tentando chegar aos diferentes perfis de educandos e famílias. O reconhecimento e articulação dos saberes dos territórios, né? Como é que eu torno aquilo que eu apresento ter sentido, né? Então, tem sido muito interessante ver atividades que estão colocando as crianças para cozinhar com as suas famílias, a partir de receitas da família, e a família sabe o que está sendo ensinado naquilo, ou atividades que vão acontecer no espaço da casa, ou atividades que vão partir de entrevistas e projetos que vão trazer a história de vida da mãe, do pai, do avô, da avó. Quer dizer, toda essa articulação tem promovido o sentido do trabalho no contexto das casas. É o que a gente sempre falou que faria sentido, e nesse momento não dá para abrir mão. A mobilização social, quer dizer, para engajar outros setores, isso tem sido bastante importante, eu tenho visto, porque vocês em Almirante são excelentes nesse processo de mobilização social, quer dizer, ninguém fica para trás, direito de todas as crianças, vamos junto, vamos dar conta, quem está de fora vamos buscar, quer dizer, isso tem que ser um trabalho coletivo, educação é processo social. E a intersetorialidade, quer dizer, há muita parcerização aí com as áreas da saúde, da educação, da cultura, da assistência social nesse momento. Então, em resumo, acabei, hein? Consegui. Faltando 5 minutos. Reconhecimento das práticas dos professores e gestores, né? Não são práticas de fora, são as práticas que existem colocadas em diálogo. Quebra das fragmentações, tempos, espaços, com os territórios, então articulação de conteúdos, espaços e agentes dos territórios aos componentes, práticas pedagógicas e de avaliação articulados, trabalho coletivo nas escolas, o tempo todo, entre profissionais e crianças, crianças e famílias, famílias e comunidades, e a contextualização e articulação em rede. Vou deixar um monte de links aqui para vocês, de pesquisa, tem os gerais de concepção, tem os específicos por etapa, bastante coisa. E um material de avaliação que a gente acabou de fazer. E tem aí meu e-mail, se quiser conversar comigo. Queremos sempre. Natasha, obrigada. Atenção, gente. Não, a gente ainda está no tempo, ainda dá tempo de conversar um pouquinho aqui, ó. Você falou, e aí nas referências também tem, né, algumas menções a Tremembé, a Belo Horizonte, né, então eu acho que a gente pode também aí dispor, dizer aqui para todo mundo que quiser procurar também outras situações que estão acontecendo, porque muito do que foi trazido aqui hoje está acontecendo, e Almirante a gente está bem feliz de estar conseguindo construir coletivamente o nosso currículo com 19 grupos de trabalho, está sendo um trabalho bem bacana, assim, né? E essa contextualização, toda essa questão que está acontecendo no nosso programa Brincando e Aprendendo na Quarentena, que está aí desde março, e tem essa hashtag no Facebook aí com mais de 1.000 atividades, mostrando que em casa as crianças têm produzido conhecimento, têm trazido as famílias para esse momento, né, de olhar para as aprendizagens e ver o potencial que nós temos dentro da cidade, como uma cidade que pode educar, que pode contribuir de diversas maneiras, e acho que nunca antes foi tão claro, se mostrou tão fácil entender
que a escola não é o único lugar onde a gente aprende, né? Acho que toda essa questão da educação integral também, de olhar para o sujeito integralmente, a pandemia também nos proporcionou olhar para nós integralmente, né? Nós somos sujeitos que temos ali várias dimensões e que elas precisam ser articuladas até para nossa sobrevivência nesse período, porque é muita ansiedade, é muita falta de saber o que vai acontecer lá na frente, e a maioria de nós não estava preparado para isso, ainda não estamos, né? Estamos nos acostumando a entender como que o nosso corpo reage, como que a nossa vida aí tem sido pensada em cima de algo que não está no nosso controle, né? Mas, assim, de maneira geral, eu acredito que os professores que estão nos assistindo aí, a gente não está conseguindo ver muitos comentários, mas depois vamos olhar lá, se veem nisso tudo que você disse, nessa proposta de educação integral, que é a proposta que a gente vê que é o que precisamos fazer hoje, né? Algumas coisas não tem mais como repetir, não tem como manter alguns modelos pensando que, porque foi assim lá atrás, porque deu certo lá. Não, né? Nós somos outras pessoas, a sociedade é outra. E eu queria te agradecer imensamente por isso. Se você quiser, a gente tem aí uns 5 minutinhos para você dar mais algumas dicas de que redes estão trabalhando, assim, para que a gente possa também dialogar. Estivemos aí recentemente conversando com a Macaé também, né, sobre Belo Horizonte. Foi uma alegria. E a gente quer aí ouvir mais de Tremembé. Ontem eu estava lendo aqui alguns textos também. Li o artigo aqui, até estou com ele aberto, a gente vai usar hoje aí numa formação, que é o que você trouxe aí para nós hoje, do papel da educação integral em tempos de crise, né? É um texto maravilhoso. Oi? O meu texto? O seu texto, a gente vai falar sobre ele aí numa reunião daqui a pouquinho, 10h30. E eu acho assim que é muito bom a gente olhar para tudo isso para a gente se fortalecer, porque, vamos combinar, fácil não é. Não. Fácil seria reproduzir aquilo que a gente, sei lá, alguém pensou e a gente só reproduzir. Mas a construção, ela é tão... Ela nos traz uma paz tão grande da gente estar construindo algo que realmente faz sentido, né, para a nossa rede, que não tem outro caminho. Então, queria dizer até aos professores, antes de você finalizar, aos professores da rede, a todos os profissionais da educação da rede, que essa semana nós vamos aí... estar muito próximos, teremos aí algumas reuniões por território, por ano, por turma, com os coordenadores de referência, estamos aí dialogando com todo mundo, porque a gente quer construir coletivamente o nosso caminhar daqui para frente, mais do que cumprir uma carga horária, que uma medida provisória de repente delimite, que um parecer delimite, a gente quer qualidade, olhar para o essencial nesse momento, para a vida dos nossos educandos, não só dos educandos, mas da cidade, né? Porque a gente não está falando só das nossas crianças, adolescentes e adultos, mas da cidade toda, e realmente sair disso tudo fortalecido no sentido de que a gente está fazendo pelo melhor, olhando a longo prazo também, ano de 2020, ano letivo de 2020 não acaba em 2020, a gente vai ter algo para levar para os outros anos, para pensar mesmo uma educação pós-pandemia, através da ação e reflexão. Na ação, reflexão, ação. Nada mais será como antes, no sentido de que a gente não se acomode. Então, professores, aguardem, teremos novidades aí, estaremos entrando em contato aí com vocês através dos grupos, as duplas gestoras. Mas, Natasha, agradecer de coração e dizer assim que foi só mais uma vez, teremos outras aí para conversar ainda. Estou super à disposição, até desculpa, eu sei que eu atrasei um pouco, mas tive algumas questões mais pessoais difíceis no último mês, mas adoro conversar com vocês, foi um prazer. Recomendo assim, tem esses links todos que eu coloquei para vocês. A gente fez no Centro de Referências de Educação Integral, a gente juntou todas essas matérias sobre esse período que a gente tem feito numa série que chama Educação em Quarentena. Então, tem artigo meu, tem artigo da Helena Singer, Daniel Cara, tem matéria sobre as experiências de Manaus, de Tremembé, de Ilhabela, de muitas redes. Tem um mapa mostrando como é que as redes estão se organizando. Então, tem muita coisa lá. E se vocês terem indicação, o pessoal de Tremembé é super aberto a conversar. A gente trabalhou e trabalha com eles já há 3 anos. Então, o modelo deles lá é bastante de acordo com isso que eu trouxe. Então, acho que
Tem ali estratégias mesmo, porque eu sempre tento dar conta bastante da concepção, mas acho que tem estratégias mesmo que eles têm feito que são muito, muito interessantes. Então, se vocês quiserem conversar com eles também, eu faço a ponte. Oba! E é queremos. isso, gente. Estou super à disposição. Quando vocês quiserem, eu volto, a gente conversa mais um pouco. Tá bom? A gente quer sempre. Obrigada, Natasha. Uma pergunta aqui sobre o que a gente faz com o vestibular, né? A gente fala de tudo isso, depois tem o vestibular. Olha, gente, assim, acho que primeiro a gente tem que tomar uma decisão ética, que é assim, né? A gente vai pegar todos os anos da educação básica e vai mobilizar tudo que a gente pode vivenciar para fazer uma prova um dia? Primeiro, acho que a gente tem que se perguntar, faz sentido isso, né? Acho que não faz. E aí você vai me dizer, mas tem a prova. Sim, tem a prova. O que a experiência mostra é assim, uma educação integral que garanta a autonomia dos nossos estudantes na sua relação com o conhecimento e na sua relação e na sua constituição como um estudante, ou seja, um sujeito capaz de se fazer perguntas, de formular. Se ele tiver um último ano, 6 meses, sendo treinado para essa prova, ele faz a prova assim. Então, não é preciso trabalhar toda uma educação básica numa perspectiva, de preparar alguém para executar uma prova. Preparemos os nossos estudantes para serem sujeitos de fato. E a prova, depois a gente treina eles para fazer. 6 meses a gente resolve isso, percebe? Não é preciso viver sob essa ameaça, porque essa ameaça não se constitui de fato. Eles vão conseguir fazer a prova, se eles tiverem de fato aprendido. E ninguém aprende sem ver sentido, sem ser parte desse processo, sem ter suas questões mobilizadas, ninguém aprende. E no mundo de hoje, que é um mundo em constante e frenética transformação, ou a gente prepara pessoas para lidar com esse mundo de maneira responsável e autônoma, ou a gente não está preparando eles para a vida. Ótimo. Então, a dimensão da preparação também é importante, porque a gente também quer fazer desse país um país melhor, e a gente também quer que eles sejam preparados para eles se prepararem, não basta mirar para este momento em que eles terão que colocar isso em prática. A gente tem que olhar para eles hoje, que eles estão vivendo hoje. Senão a gente esvazia tanto de sentido que a gente não prepara para nada, nem para o teste, nem para a vida, nem para nada. E a escola vira um espaço de conflito, porque eles viram um espaço do obrigatório, do controle, e isso não é bom para ninguém. E nosso papel aí é refletir sobre, né? Vamos trazer à tona a proposta da reflexão constante, porque se a gente não concorda, é no diálogo que a gente vai construir aquilo que a gente precisa ou desconstruir aquilo que a gente acha que não está certo no outro. E acho que todo mundo soma, todo mundo ganha com isso, com essa soma, né? Obrigada, Natasha. É super legítima a ideia de, mas o que a gente faz com o vestibular? Não estou dizendo para gente tirar, não. Só estou dizendo para recolocar a questão no seu lugar, para ela não virar um horizonte formativo fazer vestibular. Aí isso não dá. Ótimo, verdade. Mas obrigada, tá? Obrigada a todo mundo. Bom dia e bom dia para todo mundo. Boa semana para nós. Bom mês de agosto, né? Para todo mundo. E sigamos aí, conversando sobre educação. Obrigada, Natasha. Tchau, pessoal. Até mais.